Bem-vindo ao segundo round do nosso segundo dia de minicurso. Falta pouco para você dominar todas as etapas da produção audiovisual. Perfeito? Então vamos lá. Vamos agora para o último, mas não menos importante, tópico do nosso minicurso, que será destinado ao processo final da produção de vídeo. Me chamo Gustavo Almeida, sou licenciando em Matemática pela Universidade Federal do Acre e nós vamos bater um papo sobre a edição, ok? Os elementos a serem trabalhados nesse tópico serão: número 1, aplicativos para celular. Posteriormente, programas para computador. Em terceiro momento, falaremos sobre as ferramentas utilizadas nos projetos do PET e, último, sobre as ferramentas auxiliares para esse processo. Bom, dentre as melhores ferramentas para edição por meio do celular que encontramos, temos, primeiro, o InShot. O InShot é uma ferramenta gratuita, mas possui uma versão paga se desejado. Ela dispõe de ferramentas básicas, mas suficientes para uma edição. Dentre tais ferramentas podemos citar redimensionar, adição de música, ilustrações, adição de texto, divisão, entre outros. Dentre suas vantagens e desvantagens temos: vantagem 1, ela apresenta versão gratuita. Vantagem 2, ela é de fácil manipulação. Vantagem 3, ela contém todas as ferramentas básicas de um editor de vídeo. Vantagem 4, o vídeo pode apresentar resolução HD dependendo do vídeo que está sendo editado. E desvantagem 1, ela apresenta a marca d'água com a versão gratuita. Desvantagem 2, não permite sobreposição de camadas, ou seja, não permite anexar vídeo sobre vídeo ou foto sobre vídeo. E desvantagem 3, ela necessita de internet para inserir alguns objetos na edição. O segundo aplicativo que iremos recomendar para edição de vídeo é o Quik, que é uma ferramenta inteiramente gratuita, disponível tanto para Android quanto para iOS. Ela dispõe de ferramentas básicas incompletas e, dentre suas vantagens e desvantagens, temos: vantagem 1, ela é inteiramente gratuita. Vantagem 2, ela apresenta a opção de retirar a marca d'água se desejado. Vantagem 3, ela é uma ferramenta de fácil manipulação. E vantagem 4, ela não necessita de internet para ser utilizada. Desvantagem 1, o controle de áudio do aplicativo não é preciso, ou seja, se você deseja iniciar um áudio após uma vinheta, isso não é possível com a utilização deste aplicativo. E vantagem 2, ela não permite sobreposição de camadas. Este item será explicado melhor quando falarmos sobre o Premiere, que é uma ferramenta de edição de vídeo para computador. Agora lembre-se que mais informações sobre o produto podem ser obtidas na Play Store ou App Store, visto que a análise que estamos fazendo é de autoria única e exclusivamente nossa, que testamos cada um desses aplicativos e muitos outros para colocá-los como recomendação aqui, ok? O terceiro e penúltimo aplicativo que vamos mostrar é o Filmora Go, também disponível na Play Store e que apresenta uma versão de teste gratuita, que pode ser usada, mas antes é importante ler os termos de uso do aplicativo, que aparecerá logo após a inicialização do produto pela primeira vez. Dentre suas vantagens e desvantagens temos: vantagem 1, ela permite sobreposição de camadas. Vantagem 2, ela não necessita da utilização da internet em nenhuma etapa da edição do vídeo. E vantagem 3, ela dispõe de recursos de tela cheia para visualizar o resultado final do projeto antes de exportá-lo. E desvantagem 1, o limite máximo de resolução é 720 por 480 pixels, mesmo que o vídeo na qual você esteja editando seja HD ou Full HD. O quarto e último aplicativo que vamos apresentar é o Adobe Premiere Rush, que de todas as ferramentas para edição de vídeo para celular, esta é a melhor quando se trata de diversidade de funções. É uma ferramenta gratuita, mas sempre tem um mais, né? Essa possui a maior de todas as desvantagens dentre os aplicativos mostrados até o momento. Segue abaixo os seus pró e contras. Vantagem 1,
possui uma excelente interface, semelhante até mesmo com a versão do computador. Vantagem 2, ela apresenta opção que permite o controle preciso de camadas. Vantagem 3, o seu vídeo pode estar até mesmo em HD, dependendo da qualidade do vídeo que está sendo editado. Desvantagem 1, ele é um aplicativo muito pesado, e até mesmo em nossas gravações, o aplicativo parou de funcionar em decorrência do quão pesado é. Por isso, dependendo do quão bom é o processamento do seu celular, você pode ter dificuldade em permanecer ou não com o programa aberto por muito tempo e talvez até mesmo perder o projeto que está sendo editado. A segunda desvantagem é o tempo de renderização. E para quem não sabe o que é renderização é o processo pela qual o aplicativo ou programa de vídeo converte todo o elemento já editado em vídeo. Por isso, dependendo do quanto tempo, fotos por segundo, qualidade visual que você deseja que esteja no seu vídeo, o processo de renderização pode variar de mais para menos tempo. Ufa, muita coisa, né? Mas calma que ainda não acabamos. Agora que terminamos a parte voltada para aplicativo de edição para celular, vamos começar a parte de programas para edição de vídeo para computador. Já te adianto um pedido de desculpas, pois em decorrência do pouco tempo para a construção do projeto do minicurso, não podemos apresentar todas as ferramentas que desejávamos para a edição de vídeo por meio do computador. Sendo assim, nós vamos apresentar apenas duas ferramentas de edição, sendo a primeira delas o programa Fotos da Microsoft. E aí, calma, como é que um programa cujo nome é Fotos tem a finalidade de editar vídeos? É isso que a gente vai explicar agora. O programa Fotos da Microsoft é uma ferramenta gratuita que pode ser encontrada na loja Microsoft Store. Este apresenta todas as funções básicas de um editor de vídeo, além de ferramentas extras e interessantes que serão mostradas com mais detalhes no próximo tópico. Mas já te adianto que suas vantagens e desvantagens são: vantagem 1, ela é de fácil manipulação. Vantagem 2, exige pouco do processamento do computador. Vantagem 3, objetos como vinhetas rápidas podem ser criados no próprio programa. E vantagem 4, a resolução máxima é de até HD. Dentre suas desvantagens, ela não possui ferramentas para personalização do áudio, ou seja, é necessário estar com o áudio já editado para utilizar no programa. E desvantagem 2, ela não permite sobreposição de camadas, ou seja, a anexação de elementos como logos não poderia ser anexado de modo constante sobre o vídeo, já que para isso ocorrer, uma das formas é sobrepor o logo ao vídeo. Perfeito? O aplicativo Fotos disponível na Microsoft Store apresenta esse nome porque tem a finalidade, óbvio, de mostrar fotos. No entanto, ela apresenta um recurso de edição de vídeo inserido no programa. A segunda ferramenta que iremos apresentar aqui e ensinar a manipular no próximo bloco é o Premiere, que é um software pago e que você pode facilmente encontrá-la pesquisando no site oficial da Adobe. A ferramenta dispõe não só de elementos básicos, como também avançados, por exemplo, efeito preciso que pode reduzir ruídos, criar vinhetas exclusivas e muito mais. No entanto, em decorrência do tempo e de outros fatores, iremos no próximo tópico ensinar apenas a manipular as ferramentas básicas desse programa. Perfeito? Em suas vantagens e desvantagens temos: vantagem 1, ela é uma ferramenta completa. Vantagem 2, apresenta a opção de renderização máxima. Então, se o seu vídeo que está sendo editado tiver resolução de Full HD, você pode editá-lo facilmente e ainda assim fazer com que no final do processo ele continue em Full HD. Vantagem 3, apresenta um controle de camadas perfeito. E desvantagem 1, apresenta um custo alto, dependendo do pacote escolhido. Desvantagem 2, exige um processamento muito bom do computador. E desvantagem 3, ela é uma ferramenta muitas vezes complexa de se manipular. Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre as ferramentas para edição por meio do computador, mais especificamente ensinando a manipular elas, tudo bem?
Uma coisa que eu esqueci de falar no tópico anterior é que se você é o usuário do Windows 7, você não pode utilizar o programa Fotos, que foi apresentado aqui. No entanto, fica tranquilo, se você é usuário do Windows 7, ainda assim você pode utilizar um programa chamado Windows Movie Maker. Ele é um programa gratuito e que provavelmente já está instalado no seu computador. Se você não sabia, agora você está sabendo. E ele não vai estar apenas se você tiver desinstalado ele, certo? Esse programa está disponível tanto para o Windows 7 como para o Windows 10. No entanto, ele não é tão recomendado para o Windows 10. O Windows Movie Maker foi substituído aí na última versão do Windows 10 pelo Story Maker, perfeito? E aí esse Story Maker era um programa cuja ideia da Microsoft era construir um editor de vídeo independente. Só que nas últimas versões aí de criação do Windows 10, ele acabou se tornando uma subfunção do programa Fotos. Por isso, para editar vídeos, você precisa abrir o programa Fotos. Sem mais delongas, aprender a como utilizar essa ferramenta. Já abri aqui o programa no meu dispositivo, o programa Fotos, e aí assim que você abrir esse programa, você vai se deparar com essa seguinte interface, tudo bem? Mas só o que é interessante para a gente conhecer nessa interface é a nossa área de projetos de vídeo. Vão ser esses vídeos aqui que vão estar aparecendo. Se você entrou pela primeira vez, só vai estar aparecendo esse aqui e este ícone, que também é importante. As demais coisas são mais voltadas para fotos e visualizações de vídeo. E não é isso que a gente quer editar um vídeo. Clicando em novo vídeo, você vai se deparar com 3 opções. A primeira opção é criar um novo projeto de vídeo. Isso aí eu não preciso explicar o que é. O segundo é vídeos automáticos. O que são os vídeos automáticos? E é bastante interessante isso. O próprio programa Fotos edita seus vídeos automaticamente. Mas qual é o problema disso? O problema disso é que você não vai ter controle sobre cena 1, cena 2 e cena 3, por exemplo. Então pode ser que o final do seu vídeo foi reproduzido antes do seu desenvolvimento. E essa última é para importar os seus vídeos. Ou seja, se você tiver um projeto de edição de vídeo no seu dispositivo e você quiser passar para outro, que é o usuário de Windows 10, você pode fazer isso normalmente. Basta estar passando por um pendrive para o seu dispositivo e importando esse projeto. Mas o que a gente quer no momento é construir um novo projeto. Então vamos lá. Cliquei aqui em construir um novo projeto. A gente foi direcionado para essa nova interface. E aí a primeira coisa que ele vai perguntar é qual é o nome do nosso vídeo. Na realidade, é o nome do nosso projeto, tanto quanto o nome do nosso vídeo. Questão 1. Cliquei em OK e agora nós vamos conhecer que telas estão aqui nesse nosso programa. Aqui no canto superior à esquerda, nós temos a nossa biblioteca de projetos, que é onde você vai estar adicionando os elementos do seu vídeo. Por exemplo, se você tem uma vinheta, um desenvolvimento e um vídeo de fechamento, você vai estar colocando aqui. Aqui embaixo você tem a sua linha do tempo, é onde você vai estar colocando os elementos do seu vídeo. Então aqui você vai colocar sua vinheta, aqui o desenvolvimento, e aqui, por exemplo, o vídeo final. E no nosso canto superior à direita, nós vamos estar visualizando o nosso projeto de vídeo. À medida que eu vou construindo aqui e editando com essas ferramentas, nós vamos estar visualizando o nosso projeto. Então vamos lá. Vou adicionar os nossos arquivos, cliquei em adicionar, vou escolher a opção na qual eu quero importar os elementos do meu vídeo. No caso, eu quero desse computador. Pronto. Já fui direcionado aqui para a pasta que está meus elementos. Aqui nós temos a vinheta, certo? Aqui nós temos a animação em si e aqui nós temos o vídeo final. E aí pronto, já adicionei todos os elementos do meu vídeo e agora o que eu vou fazer? Eu vou estar arrastando os elementos do meu vídeo exatamente na ordem que eu quero que eles estejam. Então, por exemplo, eu arrastei o primeiro vídeo aqui para a nossa primeira tela, esse primeiro retângulozinho aqui, arrastei o meio do nosso vídeo para a segunda e o último para a terceira posição. E aí vamos só visualizar já como ficou a nossa edição. A gente só uniu elementos, foi algo muito básico. Tá tudo aqui. Observa que ela tá sem som, tá? Mas mais tarde a gente vai colocar esse som. Não vamos se preocupar com isso agora. Perfeito, eu tenho o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro. Vamos supor que você errou e na realidade você colocou o final do seu vídeo na posição errada e você quer trocar. Basta você estar clicando com o mouse e arrastando.
muito simples e fácil. Ele também possui ferramentas como adicionar caixa de texto. Por exemplo, vamos supor que você não tem uma vinheta. Vou excluir aqui na ferramenta de remover e eu vou criar um cartão de título. Criei um cartão de título, alternei na posição que eu gostaria que ele estivesse, vou selecionar esse cartão de título e vou adicionar um texto. E olha que interessante, vou ser direcionado para essa segunda interface, vou colocar o nome do meu texto, vou colocar aqui, por exemplo, TIC, coloquei o nome, observa que ficou muito simples. Aqui você tem algumas opções de fonte, aventura, suave, retumbante. Achei mais interessante esse aventura, e aqui nós vamos selecionar o layout do nosso texto. Esse aqui tem 6 opções, muito interessantes. Vou deixar nessa, vou clicar em concluir. Posso também trocar o plano de fundo. Aqui, por exemplo, vou voltar em texto. Um pouco mais esverdeada. Ok, clique em concluir. Aqui temos a opção de cortar. Basta você estar clicando com o mouse e arrastando até que posição você gostaria de cortar. Supor que eu quero cortar o final do meu vídeo. Pronto, concluir. Cortei o nosso vídeo. Ele ficou com 7 minutos e 37, mas eu quero também dividir ele. Nesse caso, a gente vai clicar em dividir e vai estar selecionando a posição na qual nós queremos dividir o nosso vídeo em 2. Observe que cortar você descartou uma parte do seu vídeo, enquanto dividir você apenas, óbvio, dividiu. Dividiu o meu vídeo em 2 e ele já está aqui. Que outras ferramentas nós temos? A ferramenta mover, que é basicamente alguns efeitos predestinados que vão estar sendo aplicados aí desde o começo do seu vídeo até o final. Não são efeitos muito interessantes, mas basicamente você tem esses aqui disponíveis na tela. Ampliar do centro, então você clicar em ampliar do centro, ele vai centralizar o seu vídeo no começo e até o final ele vai estar reduzindo ele. Não é muito interessante. Observa que ele está dando uma distanciada na câmera. Não dá para perceber muito bem porque o fundo é branco. Cliquei aqui em cancelar. Ok, cancelei a alteração. Nós temos outra opção também de edição, que é o filtro. O filtro vai mostrar alguns filtros que você pode estar colocando no seu vídeo para tentar corrigir aí a imagem. Mas é óbvio que esse filtro não é tão preciso e você não tem tanto controle sobre as cores ali numa cor um pouco mais quente e mais frio. Quando a gente fala cor mais quente ou mais frio, a gente está se referindo a um azulado e um vermelho um pouco mais forte. Cancelei, não é isso que a gente quer, cliquei em OK. E aqui no canto superior é interessante esses dois fatores. O primeiro deles é aplicar uma música de fundo, e aí o próprio programa possui algumas músicas interessantes. Vou clicar aqui, por exemplo, amplificado. Cliquei em concluir. Essa música que a gente quer no nosso vídeo. Ao lado de música de fundo, nós podemos personalizar o nosso áudio, o que significa que a gente vai estar adicionando aí o áudio da nossa questão. Vou clicar em adicionar arquivo de áudio. Vou procurar o nosso arquivo do vídeo, que é exatamente essa. Vou selecionar a exata posição que eu quero que o meu áudio comece. É mais ou menos aqui, puxando o meu áudio. É exatamente aqui que eu quero que o nosso áudio fique. Vou clicar em concluir e vamos visualizar na tela cheia como é que está o nosso vídeo até o momento. Hoje, vamos resolver a questão 136 do Enem de 2018. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos π sobre 6 radianos. Nosso vídeo está bom, está ok. Na nossa opinião, já dá para baixar. Concluir aqui o vídeo. E aqui nós temos algumas opções para estar salvando aí o nosso vídeo. Entre elas, 540 pixels, 720 pixels e 1080 pixels, que é o nosso famoso Full HD. Terminou o seu vídeo, clica aqui em exportar. Não terminou, cancela e continua editando. Aqui, como a gente não quer salvar esse vídeo,
esse vídeo já está produzido, inclusive já está no canal. Pronto, a gente terminou a explicar sobre o programa de edição de vídeo e fotos e agora nós vamos passar para o nosso segundo programa apresentado, que vai ser o Premiere. Vamos lá. Bom, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre a última parte do nosso mini curso. Última parte não, a gente vai falar sobre a penúltima. Então, pessoal, agora a gente vai estar falando sobre a penúltima parte do nosso mini curso, que vai ser voltada para ensinar um pouco sobre o Premiere. Lembrando que o Premiere é uma ferramenta profissional, então não tem como a gente falar no pouco tempo aqui tudo sobre ele, tá? É óbvio que você também pode utilizar qualquer outra ferramenta que pode estar suprindo suas necessidades, tá? No caso aqui, a gente utiliza essa, é muito mais do que a gente precisa, mas ainda assim a gente utiliza ela. A primeira coisa que você tem que ter em mãos antes de iniciar a sua etapa de edição é ter os elementos obtidos nos tópicos anteriores, que no caso é o seu áudio e a sua animação, tudo bem? E é interessante que antes de você começar o seu projeto no Premiere, você organize essas coisas, senão vai acontecer exatamente o que aconteceu aqui, tudo bagunçado, extremamente feio, tá? Pronto, já está com o Premiere instalado, seja a versão gratuita, a versão teste ou a versão paga, você vai estar abrindo ele. Assim que você abrir o programa, ele vai te perguntar se você quer iniciar um novo projeto ou se você quer visualizar os projetos já construídos. No seu caso, como você vai estar abrindo pela primeira vez, não vai ter nenhum projeto. Então, a gente vai clicar em Novo Projeto. Após clicar em Novo Projeto, é óbvio que a gente vai definir alguns parâmetros desse projeto. Se a gente quer abrir um projeto, a gente precisa ao menos colocar configurações de nome desse projeto e a localização que ele vai estar sendo salvo. Aqui, por exemplo, nós vamos utilizar o mesmo exemplo que foi utilizado no programa anterior, que é a questão de trigonometria. Então, vou colocar aqui questão de trigonometria e vou deixar a pasta de salvamento do meu projeto na mesma que está aqui, tá? Lembrando que isso aqui não é a pasta selecionada para salvar o seu vídeo, é a pasta selecionada para salvar o seu projeto. Aqui embaixo não é interessante mexer em nenhuma dessas configurações e falar sobre elas vai demorar muito. Então vamos clicar em OK. Cliquei em OK, ele vai abrir definitivamente na interface do programa, certo? Interface um pouco bagunçada, um pouco difícil de se entender, mas a gente vai entender ela agora. A começar pelo canto superior aqui, nessa listinha azul. Aqui você tem arquivos, onde você pode estar mexendo em ferramentas básicas, como abrir um novo projeto, certo? Salvar o seu projeto, fechar esse projeto e exportar e importar um projeto. Você pode estar tanto importando projetos de outros programas, como por exemplo o After Effects. Vamos supor que você fez uma vinheta no After Effects e você quer passar essa vinheta para cá. Você também pode estar importando esse seu projeto do After Effects sem que transforme aquela sua animação, aquela sua vinheta em vídeo, perfeito? Aqui ao lado você tem a ferramenta Editar, na qual você pode estar utilizando funções básicas como copiar, colar, recortar, mas isso tudo a gente pode utilizar com o próprio teclado. Perfeito. Mais abaixo nós temos essas opçõezinhas aqui de organização da nossa tela. Então elas são importantes dependendo do que você vai estar fazendo no programa. Por exemplo, nós temos montagem. Se você estiver montando seu vídeo, é interessante que você fique nessa organização de tela. Por quê? Porque é nessa área aqui de projetos que você vai estar visualizando os elementos importados aqui para você estar editando. Então, por exemplo, se você tem N vídeos, N fotos e N áudios, você vai estar visualizando melhor eles numa tela um pouco maior. Então, é lógico pensar que se você está trabalhando com montagem, você tem que ter essa telinha aqui um pouco maior. Está entendendo pouca coisa? Se não estiver entendendo, deixa as perguntas no comentário. Aqui é mais se você estiver trabalhando com cor do seu vídeo, certo? Uma ferramenta também importante que a gente não utiliza muito, já que os nossos vídeos são produzidos sem uma câmera, por assim dizer. A gente não faz vídeos gravando e explicando, mas é uma ferramenta interessante para quem faz isso. Aqui nós temos efeitos, basicamente quando você já tiver cortado e colado todo o seu vídeo, você vai estar aplicando seus efeitos, exatamente os efeitos que vocês estão vendo agora aqui que eu estou fazendo. Vamos supor que eu errei alguma coisa, e aí eu vou cortar a tela, eu vou fazer pi. Pronto. Efeitos como esse podem ser aplicados no Premiere. Aqui você tem mais uma opção que é quando você estiver trabalhando com áudio. Então, se você está trabalhando com áudio, é muito interessante que você tenha a sua linha do tempo um pouco maior do que as outras, tá? Partindo disso, vamos voltar para a tela que a gente estava, que é essa aqui, onde a gente vai mexer na edição do nosso vídeo e vamos entender a organização dessa nossa interface. Em suma, da forma mais rápida e simples, a gente tem no canto superior à esquerda a parte na qual a gente vai estar visualizando mesmo os arquivos importados para o programa. Aqueles N vídeos, N fotos e N áudios que eu falei.
Aqui na parte de baixo você vai ter acesso ao seu projeto, certo? Que é onde você vai estar visualizando o nome apenas e o íconezinho do elemento que você importou. Então, por exemplo, se for imagem, ela vai estar com um íconezinho. Se for um vídeo, ela vai estar com um íconezinho. E aqui você não vai visualizar a estrutura do vídeo em si. Você vai só ver o nome dele, algumas configurações básicas de tipo formato de vídeo, entre outros. Se o vídeo está em MP4, por exemplo. Aqui no canto superior à direita, nós temos a parte na qual você vai estar visualizando toda a sua edição. Enquanto na esquerda você visualiza apenas os elementos individuais, aqui na direita você vê o produto final, o produto que você está editando. O produto que você está editando. E aqui embaixo você tem a sua linha do tempo. A sua linha do tempo vai estar contendo aí as suas sequências de vídeo. O que significa que é aqui que você vai colocar estruturas como vídeo, estruturas como a parte visual e a parte de áudio. Vai estar visualizando com agulha no exato instante do seu vídeo. Ok, agora que a gente já entendeu tudo isso, vamos começar a editar o nosso vídeo. É óbvio que se a gente está numa ferramenta de edição de texto, a gente precisa de alguma coisa para poder editar. Se não fosse um editor de vídeo, seria o criador de vídeo. E não é um criador de vídeo, a gente não está criando nada do zero, a gente está tendo que pegar elementos para editar. Para fazer isso, tem duas formas. A primeira delas é clicar em aqui arquivo e ir em importar. Tem também a opção de Ctrl I, mas essa aqui é a mesma opção, não muda. A segunda é clicar com o botão clicar com a tecla direita do mouse e ir em importar. São duas formas diferentes de chegar ao mesmo lugar. Pronto, aqui eu vou selecionar a pasta na qual está com os meus arquivos que eu quero editar, no caso aqui é materiais, e aqui eu tenho todos os elementos do meu vídeo. Lembrando que lá no programa anterior que a gente utilizou, nós não utilizamos essas fotos justamente porque o programa Fotos ele não permite a sobreposição de camadas. Então, por exemplo, se eu quisesse colocar a foto do Petit ou do Pet, o símbolo do Pet em cima do meu vídeo, eu não poderia fazer isso, já que o programa ele não permite essa sobreposição de camadas, certo? Mas aqui permite, então a gente vai selecionar todos esses arquivos e clicar em abrir. Pronto, abriu, ele está importando todos os arquivos que eu quero editar. E pronto, aqui a gente está visualizando ele. Observe que arquivos de áudio, de vídeo e fotos têm íconezinhos diferenciados. Enquanto aqui você tem os áudios em verde e com esse símbolozinho aqui, os vídeos estão em azul e com um ícone um pouco diferente. A estrutura de um vídeo junto com o de um áudio. Aqui em cima você tem as fotos, que é nesse formatozinho aqui, ó, e a terminação deles define em que formato de foto, áudio e vídeo ele se encontra. Então, por exemplo, esse efeito aqui está em MP3, ok. Para iniciar a nossa sequência na linha do tempo, que é onde a gente vai estar trabalhando com a nossa edição, vou clicar no nosso primeiro ícone, que aqui no caso é a vinheta, e vou arrastar para a nossa timeline. Arrastei, já tenho no nosso primeiro vídeo aqui, vou mover a agulha, que vai fazer com que a gente visualize o nosso vídeo num determinado momento. Posso mover ela também por aqui. Não consigo definir qual é o primeiro vídeo que eu gostaria de inserir no nosso timeline. Vou estar dando um duplo clique nesses nossos arquivos e vou poder visualizar eles individualmente aqui à esquerda. Posso visualizá-lo individualmente. Aqui, por exemplo, é a tela final. A gente sabe que é a tela final justamente pelo nome, que está vídeo final. Ok, primeiro vídeo aqui é a vinheta. E o que eu posso fazer? Quais são as ferramentas que eu posso estar utilizando? No caso, a gente não quer cortar a vinheta. Se quisesse cortar, a gente poderia estar vindo aqui com o mouse, indo na ferramenta fatiar, ou clicando na tecla C do mouse. É uma segunda opção. Se a gente quisesse selecionar, basta a gente clicar na tecla V e está movendo nosso objeto. Essas são as duas ferramentas que nós mais utilizamos. A outra não tem tanta importância assim, então a gente não vai explicar nesse momento. Aqui na sua timeline, outra coisa importante a saber é que esse V1, V2 e V3 são os seus arquivos visuais, certo? Enquanto a 1, a 2 e a 3 refere-se aos seus arquivos de áudio. Observe que nesse caso eles estão unidos, mas se você clicar com o botão direito do mouse e em desvincular, eles vão separar. E aí você pode trabalhar com eles separadamente. Quer vincular eles depois, clica com o botão direito do mouse e vai em vincular. Pronto, já estão unidos novamente. Já adicionei a nossa vinheta. Na realidade eu quero sim cortar ela, quero cortar ela num ponto específico. Então vou clicar em Alt, rolar com o rolamento do mouse.
Pronto. É bem aqui no final, se vocês estiverem vendo, quando termina o vídeo, antes dele encerrar, ele tira o ícone da UFAC. Então eu quero cortar exatamente essa parte que não está com o símbolo da UFAC. O que eu vou fazer? Selecionar a minha agulha exatamente na posição que eu quero cortar, vou clicar na tecla C, pronto, cortei o nosso vídeo. Quero eliminar essa parte, vou clicar nela, clicar em Delete, deletar essa parte. Assim que terminar essa nossa vinheta, ela ainda vai estar com o ícone da UFAC. A segunda parte do nosso vídeo vai ser justamente aí a resolução da questão. Não sei qual desses vídeos é a resolução da questão, vou estar dando um duplo clique nos arquivos de vídeo e visualizando. Por exemplo, essa aqui não é a nossa vinheta, essa aqui é o vídeo final, que nós já visualizamos, é o que está aqui. Observe, vídeo final MP4. E o único arquivo de vídeo que sobrou foi o de animação, mas ainda assim eu quero me certificar de que é de fato ele. Vou dar um duplo clique, pronto, vou dar play. É exatamente a nossa questão. Então vou clicar, pressionar e arrastar para a nossa timeline. Pronto, arrastei. E aí observa que ele está com essas bordas pretas, essas bordas muito chatas que muita gente tem dificuldade com remover elas. Por que acontece isso, Gustavo? Isso aconteceu exatamente porque a resolução desse nossa vinheta aqui está diferente da resolução do nosso arquivo de vídeo para o desenvolvimento. Então, enquanto essa vinheta está em Full HD, essa animação está em HD. Para checar isso, você pode estar dando também um duplo clique aqui no seu vídeo e você vai visualizar exatamente qual é a resolução daquele seu arquivo de vídeo. Aqui, por exemplo, está 1280 por 720 e a nossa vinheta está em 1920 por 1080. Observe então que a resolução está diferente. O ideal não é você aumentar a escala do seu vídeo para preencher esse espaçamento preto. O ideal é que você faça o contrário, que você tenha um vídeo maior e que você comprima ele. Por quê? Pensa num elástico. Se você pegar um elástico e você esticar ele, você vai estar abrindo aquelas pequenas fissuras dele. Então, imagina aquelas fissuras como se fossem imagem e, à medida que você estica elas, elas ficam deformadas. Então, não ficam tão nítidas. É exatamente isso que acontece aqui. Se a gente for aumentar um vídeo que está em HD para Full HD, o que vai acontecer? Esse vídeo não vai ficar com uma imagem muito boa. Ele vai ficar grande, mas a imagem dele em si não vai estar bem definida. O ideal é que você faça o contrário, que você tenha uma resolução muito boa e que você queira reduzir ela. Por exemplo, de Full HD para HD. Tem duas formas de corrigir isso. A primeira delas é você selecionar esse seu arquivo de vídeo e em controle de efeitos, vir em movimento, depois em escala, e está aumentando essa escala de modo com que ela possa estar preenchendo o tamanho total da tela. Essa é uma forma, mas pode acontecer que você não faça isso de uma forma tão precisa. Você pode estar comendo um pouquinho das bordas do seu vídeo. Por exemplo, aqui, ó. Não foi tão preciso e cortou ali um pouco do seu vídeo. Essa não é a forma mais ideal de você estar fazendo isso. A forma mais ideal é você estar indo aqui no seu vídeo, clicando com o botão direito do mouse, certo? E vir em... A forma mais correta de você estar fazendo isso é você vir aqui na sua timeline, no arquivo que você quer aumentar o tamanho, clicar com o botão direito do mouse e em dimensão para tamanho do quadro. Pronto, cliquei em dimensão para tamanho do quadro, ela preencheu todo aquele espaço preto com o meu vídeo. Pronto, meu vídeo já está com o formato ali de vídeo do Petic. O que falta adicionar? Óbvio, falta adicionar a explicação da questão do Bruno. Então eu vou vir aqui no nosso arquivo de áudio, questão de trigonometria. Pronto, o nosso áudio já está todo editado. Observa que ele termina exatamente na mesma posição, quase, na verdade, que o nosso vídeo. Tá? Então vamos ver como é que está até o momento. Para visualizar o nosso vídeo melhor, a gente pode estar clicando aqui na nossa área de visualização e clicando em Shift C cedilha. Quando você clicar em Shift C cedilha, você vai aumentar o tamanho daquela sua tela, de modo com que você possa estar visualizando melhor. Lembrando que esse é o padrão para estar aumentando aí todas aquelas telas que você estava vendo anteriormente. Vou dar play desde o começo. Dei play. Pronto, está reproduzindo meu vídeo. Já identifiquei uma coisa, mas... Hoje, vamos resolver a questão 136 do Enem de 2018. Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferência... Pronto.
Bruno tá ali meio tristonho, respondendo a questão. Bom, a primeira coisa que eu identifiquei foi que não tá tão legal a nossa vinheta porque não tem nenhum sonzinho ali. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou vir aqui no arquivo que eu importei, chamado Efeitos. Esse arquivo você pode encontrar aí no YouTube, existem vários vídeos com efeitos gratuitos que você pode estar utilizando para o seu vídeo, tá? Aqui tem vários, estão todos colados, mas eu vou pegar apenas um deles, que é como se fosse um estouro de bolha. Vamos ver se a gente encontra. Esse estouro de bolinha. Pronto, ele vem até aqui. A partir disso são outros efeitos que eu não quero. Então eu vou clicar aqui em C, nessa exata posição que o nosso efeito, o efeito desejado acaba. Vou deletar o resto, cliquei em cima, apertei em delete. Pronto. O que eu quero fazer, no exato momento que ele faça isso, eu quero que o meu som reproduza nesse exato momento. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ter um controle um pouco mais preciso do meu áudio. Então, eu posso estar clicando aqui no canto superior, vou em áudio. Pronto, aqui aumentou o tamanho da nossa timeline. Então, eu vou arrastar aqui para cima, porque eu quero visualizar o meu áudio melhor, os picos do meu áudio. Pronto, arrastei. Ainda não está muito bom, mas o que eu posso fazer? Clicar em Alt, rolar o mouse para enxergar isso de uma forma um pouco mais precisa. Pronto, estou visualizando exatamente os picos do estouro de bolha. Observa. Pronto. Agora vamos adicionar marcadores na exata posição que a gente quer que o nosso pico esteja. Pronto, observa que que o ponto máximo dele é aqui. Se você avançar um pouco para frente, ele já vai estar reduzindo. Então, vamos colocar ele no ponto máximo, no pico máximo dele, bem aqui. Para adicionar o marcador é simples, você vai estar aqui, ó, pode clicar em M, pode clicar em adicionar marcador. Adicionei o marcadorzinho e vamos ver o segundo pico dele. Rodopiou, pronto, pico máximo, mais ou menos aqui. Vou adicionar o segundo marcador. Lembrando que esse marcador vai diretamente para a posição em que sua agulha está localizada e eu quero que o pico do meu áudio esteja nessa exata posição. Observa que aqui a gente tem 2 picos de áudio, ou seja, 2 bolinhas estourando. Então a gente vai cortar essa sequência de áudio. Para isso eu vou clicar em C, cortei aqui na metade. A gente não precisa dessa parte aqui, não tem pico de áudio, porque é quando o vídeo está em silêncio. Então posso cortar aqui mais perto do nosso pico. E eu vou estar eliminando as partes que não tem som. Eliminei aqui. Para eliminar mais de uma, você pode estar clicando em Shift, selecionando os que você quer eliminar. Cliquei em Delete, perfeito. Agora é mais um controle manual mesmo. Vamos tentar colocar exatamente na agulhazinha. Mais ou menos aqui. Pronto. Mais um pouco para a direita. Acho que já, né? Pronto, selecionei a posição. Colocar exatamente na posição do segundo. Pronto, vamos ver como é que ficou. Não está tão interessante, o pico está depois, nosso pico de áudio está depois, então vamos colocar ele um pouquinho antes do nosso ponto máximo. Aqui também, colocar um pouquinho antes. Vamos visualizar agora. Perfeito, não está 100%, mas dá para quebrar o galho. Vou diminuir e agora vou dar continuidade aí na minha edição do vídeo. Até o final, a resolução está perfeita, a gente não precisa cortar nada nesse caso, tá? Mas vamos supor que, ainda que você tenha passado pelo VideoScribe ou tenha produzido seu vídeo por PowerPoint, você tenha errado num momento específico e você não estava com disposição ou tempo para regravar aquela sua cena. Então, o que você vai fazer? Você vai deletar aquela cena que você errou, como a gente está fazendo aqui, com as ferramentas que já foram ensinadas, vai selecionar e deletar essa parte. E aí, o que você vai estar fazendo? Vamos supor que você fez isso várias vezes ao longo do seu vídeo, tá? Clique em cortar aqui, eu errei aqui, aqui também, aqui também, aqui também, aqui. Vou estar selecionando todas essas partes, deletando, né? Observe que ao final do meu vídeo ele vai ficar com muitos buracos. Buracos esses que não são interessantes quando você estiver fazendo seu vídeo. Estou respondendo aqui a questão, eu não vou querer que apareça um buraco no meu vídeo do nada e não esteja reproduzindo nada. Isso não é interessante para a gente. Então, para corrigir isso, o que a gente vai estar fazendo? 2 formas rápidas é você estar clicando nesse espaço aqui e clicando em Delete. É uma opção rápida também. Delete, Delete. A segunda opção, vou voltar aqui em Ctrl Z. A segunda opção é você estar selecionando todo o seu vídeo, está indo aqui em
A segunda eu esqueci, mas eu digo aí quando estiver no dia da apresentação, tá? Perdão. Perfeito. Aqui observa que passou um pouco, a gente vai estar só cortando. Cortei, selecionei e foi. Outra coisa que ainda dá pra gente ajeitar, que a gente faz também nos vídeos do canal, é o seguinte. Observe que aqui a gente teve uma transição seca. Passou de uma tela para outra de uma forma rápida. Ó, do branco da tela, um corte seco. A gente não quer isso. Então o que a gente vai fazer? O último frame do seu vídeo, da sua vinheta, você vai estar clicando nessa câmerazinha aqui. Cliquei nessa câmerazinha, ela vai me abrir essa janela de exportar quadro. Ou seja, eu vou estar tirando, é como se a gente estivesse tirando um print dessa telinha aqui nesse exato momento. Então, para fazer isso, você vai estar renomeando aí o nome dessa sua foto. Eu vou colocar, por exemplo, tela 1. Cliquei em tela 1. Não altera o formato, tá? Não altera isso aqui também, é o local onde ela vai estar salvando essa sua imagem. E habilita isso aqui para importar no projeto. Clicou em OK, olha o que vai acontecer. Apareceu exatamente aqui na nossa janela de projetos, aquela imagem. Eu vou arrastar ela para a nossa tela e vou colocar ela sobre o nosso vídeo. Lembrando também, outra coisa importante, analisa isso aqui. Você tem o V1, V2 e V3. Guarda no teu coração que as partes visuais que estão na tua linha V1 estão abaixo das partes visuais que estão na tua linha V2. Então, basicamente, isso aqui é aquele controle de camadas preciso que eu falei em vários tópicos anteriores. Que vários programas não tinham, mas esse tem. Aqui não deu para você perceber por quê? Porque essa imagem é igual ao último quadro de imagens da nossa vinheta. Por isso é que você não está percebendo, mas se eu arrastar aqui um pouco para o lado, observa que o nosso vídeo, que é a animação, ela é outro. Tá? Por que a gente está fazendo isso? Porque é exatamente com essa nossa imagem que a gente vai estar aplicando o nosso efeito. Perfeito? Eu não quero uma imagem tão longa, então vou recortar ela um pouco. Recortei. E aqui a gente vai mexer com efeitos para fazer uma transição, efeito de transição aí. Para fazer isso, clica nessa imagem que você importou para o seu projeto, que você fez a captura, vai aqui em efeitos, clique aqui, ó, vai aqui na aba de efeitos. Se não estiver aparecendo para você, clica nessa setinha aqui e você vai ver aqui efeitos, tá? Clique em efeitos e observa que eu tenho essa nossa pequena timeline, por assim dizer. Aqui nós temos alguns efeitos que a gente pode estar naturalmente mexendo. Se você quiser adicionar outro, você pode estar vindo aqui em efeito, tá clicando em efeitos de áudio, efeitos de transição de áudio, efeitos de vídeo. Tem muito efeito aqui, nem eu sei para que serve tudo isso, tá? Mas aqui são os efeitos padrões que já estão inseridos em todo vídeo que você vai importar no Premiere. Perfeito? Então, qual é o efeito que a gente vai aplicar aqui? É um efeito de opacidade. A gente vai fazer com que essa nossa imagem suma gradativamente e abra espaço aí para nossa vídeo de animação. Então, eu vou aqui mais ou menos no começo dessa nossa imagem, vou abrir aqui a opção opacidade e observa que ela está em 100%. O que significa esse 100%? Significa que você pode ver a imagem toda. Se eu diminuir um pouco isso, você já não vai ver nada. O que você vai ver vai ser o vídeo que está abaixo dessa imagem, tá? Vou colocar aqui em 100% e observa que ao mover ele já criou um keyframe, tá? E que é um keyframe? É basicamente uma configuração do seu vídeo que vai dizer para o seu vídeo que nesse exato momento aqui da agulha, esse exato momento aqui, ó, 5 segundos, ele deve estar com a opacidade em 100%, tá? É isso que significa. Agora, se a gente arrastar a nossa agulha um pouco mais para o lado e clicar novamente para criar um keyframe e diminuir essa porcentagem no zero, o que vai acontecer no nosso vídeo? Chuta aí no chat e vamos ver se acertou. Vamos ver. Sumiu gradativamente. Foi um efeito simples e rápido de fazer. E assim a gente vai trabalhando com efeitos até o final do nosso vídeo, tá? E aí esses efeitos eles são definidos a partir da criatividade da pessoa que vai pegando familiaridade aí com o programa e vai fazendo. É óbvio que esse efeito provavelmente já deve ter aqui predefinido nesses efeitos do Premiere, que o Premiere vem, tá? Provavelmente já deve ter algum efeito aqui de fazer com que uma foto suma gradativamente e você possa estar só arrastando e aplicando aqui que ela já aplica esse efeito. Mas dá para a gente fazer manualmente aqui, muito rápido e fácil, à medida que a gente vai pegando familiaridade. Observe que o nosso último keyframe, ele estava exatamente aqui, nessa posição.
nessa posiçãozinha aqui, ó. Quando ele pisca, fica em azul quando a agulha está exatamente posicionada sobre ele. Então não é interessante que a gente tenha essas imagens depois, já que essa foto não vai aparecer depois desse keyframe. Então a gente vai clicar em cortar e vai deletar essa parte. Pronto, a gente já aplicou um efeito, o nosso vídeo já está perfeito até o final dele. Só o que falta é a gente acrescentar nosso vídeo de encerramento. Para dar aquela chave de ouro, dizer muito obrigado. Para isso a gente vai lá no nosso projeto e vai encontrar aquele arquivo de vídeo que é o vídeo final. No caso, aqui a gente já tem o nome da nossa vinheta, mas como eu disse, você pode estar dando duplo clique e visualizando aqui para ver se realmente é esse vídeo. No caso é esse vídeo aqui estreladinho. Sumiu, perfeito. Vou estar arrastando ele aqui para o final. Aqui eu quero uma animação um pouco mais diferente. Tá? Observe que aqui a gente também vai ter uma transição seca. Esse efeitozinho aqui de sumir gradativamente, a gente já tinha aplicado, tá? Mas vamos supor que o seu vídeo não tem, porque não dá para fazer isso no VideoScribe. Dá para fazer isso no PowerPoint, mas não dá para fazer no VideoScribe. Vamos supor que a gente não fez, tá? Esquece aí essa parte do vídeo que tu não viu. Pronto. Aqui a gente vai ter uma transição seca. A gente não quer isso. E observa que o áudio do Bruno está bem próximo aqui, ó. O áudio do Bruno está bem próximo aqui. Então não seria interessante nesse curto tempo aqui a gente aplicar um efeito. Então a gente tem que prolongar essa nossa animação aqui, essa entre aspas prolongar, né? Porque o que a gente vai fazer é utilizar o mesmo recurso anteriormente, que é capturar a nossa tela e vai estar trabalhando com ela como uma extensão do nosso vídeo. Fui aqui na ferramenta câmera, cliquei, vou colocar o nome de tela 2, me certifiquei de que aqui está habilitado, cliquei em OK, o arquivo já existe, então não desejo substituir, está com o mesmo nome, tela 3, então, cliquei em OK, pronto, observa que ela veio aqui, tela 3. Cliquei, arrastei a nossa imagem. Cuidado nesse caso. Observa que a minha imagem é exatamente para cima do vídeo final. Se você soltar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai deletar a parte do seu vídeo que estava nesse espaço aqui, ó. Muito cuidado com isso. E aí guarda no teu coração o Ctrl Z, que é a ferramenta para você voltar os erros. É a ferramenta tão querida que todo mundo gostaria de ter para corrigir determinados erros absurdos, né? Por exemplo, aquela prova de integral que você errou bobagem. Enfim, guarda no teu coração o Ctrl Z. Voltei aqui, vou apagar essa nossa fotinho nesse exato instante aqui, porque não é interessante reproduzir essa imagem da tela ao final, eu só quero um pedacinho aqui para fazer a animação. E aí o que eu vou fazer nessa foto que a gente acabou de adicionar? Vamos visualizar se ela está muito longa. Está um pouquinho longa, vou cortar mais ou menos aqui. Deletei essa parte. Vou aplicar um efeito que vai fazer com que essa minha tela rotacione para trás até sumir. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou utilizar o efeitos do mesmo modo que a gente fez anteriormente, só que aplicando efeitos diferentes aqui. Aqui, por exemplo, para fazer isso eu tenho que mexer aqui. Vamos pensar. Pensa comigo. Eu quero rotacionar a tela e eu quero fazer com que ela vá para trás até sumir. Vamos pensar, pensa comigo. Eu quero mexer com rotação e escala. Seria interessante mexer com a posição? Não para isso. A menos que você queira fazer tipo uma espiral, fazer com que ela, ainda que rotacione, ela esteja em espiral. Mas isso aí seria um pouco mais complicado. Seria para uma outra aula. Perfeito. Certifica de que isso aqui está selecionado, tá? Se você tiver com isso selecionado, você vai aplicar o efeito em outra parte do seu vídeo que você não deseja e vai ficar tudo bagunçado. Me certifiquei de que essa imagem que está selecionada, agora eu vou trabalhar na escala. Vou criar um keyframe nessa exata posição e outro lá no final, aqui, até ela diminuir, até sumir. Pronto. Criei keyframe e observe o que vai acontecer. Pronto, ela foi até sumir. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso rotacionar essa tela. Então, se certifique de que a sua agulha está posicionada exatamente no keyframe da escala, o primeiro keyframe da escala. Aí, para isso, quando você certificar disso, você vai clicar aqui em rotacionar. Pronto, vai lá para o outro keyframe. Lembra quando
Lembra que a gente disse que para certificar de que a agulha está exatamente sobre o keyframe, ela vai piscar, piscou, tá, adicionei o outro keyframe. Pronto, a configuração inicial tá para rotação 0 e a configuração final tá também para 0. Não é isso que a gente quer. A gente quer que ela rotacione muito. Então eu vou rotacionar muito. Pronto, rotacionei. O que vai acontecer? Você já pegou um spoiler, mas vamos ver. Rotacionou até o final. Ficou legal. Ficou mais ou menos. Observa que o fundo está totalmente preto e não combina com o fundo da nossa tela final. Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar essa nossa imagem no V2, que está sobre o V1, e vai arrastar o nosso vídeo para cá. Mais ou menos aqui. Observe o que vai acontecer. Opa, efeito legal. E aí tem algumas outras coisas que a gente pode estar trabalhando no nosso vídeo. Vou diminuir aqui, por exemplo. Já trabalhei com todo o áudio, toda a estrutura. Posso dar uma decorada, dar uma cereja de bolo no nosso vídeo. Colocar um vídeo de fundo, por exemplo. Aqui nós temos uma música que foi escolhida lá no site que o Wesley citou. Pronto, coloquei a música de fundo. Observa que a gente tem que tomar aquele cuidado de não fazer com que a nossa música de fundo esteja se sobressaindo com a nossa voz da explicação. Então, o que a gente vai fazer? Vai selecionar esse nosso áudio, tudo bem? Vai vir aqui em efeitos, em volume, e vai diminuir o volume em decibéis aqui, diminuindo o volume. Aí você certifica. Ainda está muito alto. Vamos resolver a questão 136 do Enem de 2018. Sobre um sistema mais ou menos bom. Considera-se uma malha formada por 5. E aí observa que como o Bruno gravou a música de madrugada, a voz dele está um pouco meio triste e a música deu um pouco de animada. Então é interessante essa parte do áudio para suas produções. Bom, pessoal, é isso. Agora que a gente já terminou o nosso vídeo, basta renderizar ele. E para renderizar, nós vamos estar vindo aqui em Arquivo, certo? Arquivo, vindo em Exportar, vindo aqui em Mídia, ou clicando em Ctrl M, e aqui nós vamos colocar algumas configurações importantes. Observa aqui, já em primeiro lugar, esse formato. O formato aqui está em MP3, não é em MP3 que a gente quer. Então a gente vai clicar aqui na setinha, e o adequado é colocar nessa opção H.264, que é o MP4. Aqui você não mexe em nada, tudo bem? Aqui você pode estar mudando o nome do seu vídeo e a pasta na qual vai ser salva. Deixa habilitado os dois, que ele vai exportar o áudio e o vídeo. Se você deixar só o vídeo, ele vai exportar só o vídeo. Clica aqui em sequência inteira. Se você quiser colocar em renderização profundidade máxima, pode colocar, mas não é necessário aqui agora. E habilita isso aqui para que o vídeo fique em máxima qualidade de renderização, tá? Clicou aqui, clica em exportar. Pronto, ele vai estar fazendo a exportação aí do seu vídeo. Não quero renderizar, então vou cancelar aqui. Pronto. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Ele foi feito com muito carinho para vocês. E espero que tenham entendido tudo. Se não entendeu, como eu disse já 2 vezes, boem as mensagenzinhas no chat. Deixa pra gente, tá? Responder essas dúvidas de vocês. E a gente vai responder com todo o carinho, tá? Eu espero que tenham gostado. Vamos pro próximo e último bloco. Bom, pessoal, a única ferramenta que a gente vai estar mostrando aí que pode ser considerada uma ferramenta auxiliar para a edição do vídeo é o site Pixabay, ok? Então você pode estar indo aí no Google escrevendo Pixabay. Aqui, por exemplo, a gente tinha no ícone aqui embaixo, mas resolvemos pesquisar. Pronto, pesquisou Pixabay, vai em pixabay.com. Você vai para esse site. Aqui é um site de imagens gratuitas, na qual você não vai ter nenhum problema com questões de direitos autorais. E o melhor de tudo, elas são imagens com resolução ótima, tudo bem? Aqui você não vai ter nenhum problema com questão de direitos autorais. Como você mesmo está vendo aqui, imagens e vídeos gratuitos que você pode usar em qualquer lugar. Aqui, se você quiser saber mais, você pode estar clicando. Algumas imagens, inclusive, você pode estar dando doações e basta você utilizar qualquer uma dessas imagens se necessário. Mas o que a gente está interessado aqui não é as imagens, são nos vídeos. Que tipo de vídeos, tá? Vídeos que nós vamos chamar de
chroma key. Os vídeos chroma key são nada mais nada menos do que esses vídeos aqui de fundo verde. Eles são muito interessantes porque alguns editores de vídeo você pode estar colocando um efeito na qual ele vai tornar esse fundo homogêneo aqui em verde em transparente, certo? Que foi exatamente o que a gente utilizou no vídeo lá atrás, quando nós mostramos uma cortina sendo aberta. Você pode estar baixando esses vídeos aqui de forma gratuita, tudo bem? De forma gratuita. Tem vídeos muito interessantes. Não é só o Premiere que tem esse efeito. Aplicativo de celular, como por exemplo o KineMaster e entre outros, também tem essa função de você habilitar o chroma key. Não é só o Premiere. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse mini curso. Ele foi feito especialmente para vocês. Ele não vai ficar aí rodando no YouTube, tá? E fica tranquilo que se você não entendeu tudo, você vai poder estar visualizando esse vídeo até 24 horas de amanhã. Então, hoje, aqui agora, nós estamos na quinta-feira, então você vai poder ver até a sexta-feira de madrugada, tá? Então você vai ter todo esse tempo aí para ver. Depois disso, o vídeo vai ser tirado aí do YouTube por questões de direitos autorais. A gente fez muita propaganda e mostrou muita empresa aqui. Até mais.